Você já ouviu falar no período interbíblico, um período em que Deus ficou em silêncio durante 400 anos? Um período que durou desde Malaquias, o último dos profetas, até João Batista? É sobre esse assunto, sobre a introdução do livro de Mateus, que iremos falar agora. No nosso canal, e o assunto que iremos tratar hoje é a respeito do período interbíblico, o Império Babilônico. O Império Babilônico foi um império muito grande que existiu e teve a sua origem no ano 626. Teve a sua ascensão graças ao rei chamado Nabucodonosor. Sob a liderança do rei Nabucodonosor, ele conseguiu conquistar várias nações, e foi nesse período que o povo hebreu passou uma das maiores dificuldades, que foi os 70 anos do cativeiro. Porém, o Império Babilônico teve seu fim no ano 523, com a ascensão de outro grande império, o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa. Este império era muito forte sob a liderança do rei Ciro II. Ele conseguiu dominar várias nações, tendo assim colocado debaixo dos seus pés também a grande Babilônia, que foi derrotada e foi conquistada pelos Medo-Persas. Foi nesse período que Judá teve seu retorno para a sua terra natal, e também foi nesse período que Neemias começou a reconstrução dos muros de Jerusalém, graças a um decreto do rei Ciro II liberando o povo hebreu para voltar para a sua terra natal. Mesmo os Medo-Persas sendo um império muito grande e forte, no ano 333 também teve as suas estruturas abaladas por um outro império chamado Greco-Macedônio. O Império Greco-Macedônico, também na sua liderança estava Filipe da Macedônia, que era o rei daquela região, e ele começou a fazer várias investidas, várias campanhas de guerra contra o Império Central da época, o grande governo mundial que estava sendo os Medo-Persas. Mas no meio dessas batalhas, Filipe da Macedônia morre. Quem assume o lugar do seu exército é Alexandre Magno, conhecido também como Alexandre o Grande. Filipe da Macedônia ele tinha um sonho de helenizar, trazer a cultura helênica para as outras nações. Porém, seu filho Alexandre o Grande ele tinha mais arrojo, era mais arrojado e começou a vencer várias e várias batalhas, dando assim a sua ascensão ao poder. Vencido todas as batalhas, conseguiu tomar o poder no governo mundial da época. O território de Alexandre o Grande era tão grande que pegava desde a Grécia até a beira do rio Hindu. Mas depois de alguns anos de batalha, Alexandre o Grande morre, e quem fica na ponta do seu exército são seus 4 generais mais influentes, Cassandro, Ptolomeu, Lismarque e Seleuco. Eles dividiram o território de Alexandre o Grande em 4 partes e começaram a reinar. Só que Ptolomeu ficou com a parte da região da Palestina, da Síria, e é essa parte que nos interessa, que essa é a parte que ficou com Ptolomeu, que era a região da Palestina. Daí então, quando esses generais morreram, seus filhos começaram a brigar uns contra os outros. Acabou que em um certo momento, os Seleucos tomaram o território dos Ptolomeus. Esse rei Antíoco Epifânio, ele chegou lá no templo de Jerusalém, tentando forçar os judeus a adorar as divindades gregas, querendo botar a cultura helênica, forçar eles a adorar outros deuses. Só que isso criou uma revolta muito grande. E então o que esse rei fez, Antíoco Epifânio? Ele sacrificou um porco no templo de Jerusalém, jogou os excrementos no templo e se declarou Deus. Isso criou uma revolta muito grande nos judeus, sendo que eles começaram a revolução na casa de Judas Macabeus e começaram a fazer campanha de guerra contra o rei. Só que a casa de Macabeus vence e o território ali de Israel ficou independente por um certo tempo. Mas o ponto é que, como eles começaram a brigar entre si, se despontava uma outra nação, um império muito forte, chamado Império Romano, na liderança dos Césares. E o general Pompeu começou a fazer várias campanhas ali de guerra, tomando territórios, e acabou tomando a parte da Palestina. Um certo Idumeu, por nome de Antípatro, conseguiu ter vantagens na corte e foi nomeado rei em Jerusalém. Só que Antípatro morre. Quem assume no lugar dele? Herodes o Grande. O Herodes o Grande ele era um homem assim, de uma personalidade muito cruel, muito dura. O historiador vai dizer que ele mandou 2 filhos para estudar em Roma. Quando os meninos voltaram, alguém disse para ele: rapaz, esses meninos estão inteligentes, eles vão tomar o teu trono. Ele pegou, fez o que? Mandou matar os 2 filhos. Tinha a sua esposa Mariana, que era de uma família de nobres. Ele começou a matar a família dela, com medo de perder o poder.
o Império Romano manda chamar o Herodes o Grande para prestar conta da truculência. Só que antes dele ir para o Império Romano, ele pega e mata Mariana também, a sua esposa, com medo de ter uma revolta depois que ele saia e ele perdeu o poder. Quando ele volta de Roma, passando um certo tempo, chegou no palácio de Herodes 3 reis magos que disseram assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e vínhamos adorá-lo. Então Herodes se desespera, porque ele já tinha muito medo de perder o poder, e agora vem alguém dizer que já tinha nascido um que era rei dos judeus. Dentro desse campo, dessa história, já se passou 400 anos, desde o último profeta Malaquias até a chegada de Messias, até também a chegada de João Batista, que é o prepulsor do Messias. Então aqui é a ponte de ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então o assunto de hoje era esse, era ligar o Antigo Testamento ao Novo através do período interbíblico. E é nesse momento aqui que a gente entende os 400 anos que passaram, que faz essa ligação dessa ponte entre o Antigo Testamento e o Novo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Mateus capítulo 1 e capítulo 2. A gente vai trazer aqui o conhecimento, visto que esse que eu falei foi bem superficial, só para a gente entender a ligação do Antigo Testamento ao Novo. Esse período chamado período interbíblico. E a partir do próximo vídeo agora a gente vai falar do Mateus capítulo 1 e capítulo 2. A gente vai falar aqui, trazer uma mensagem assim, trazer um estudo expositivo desses dois capítulos, a gente poder entender um pouco mais, buscar um pouco mais de conhecimento dentro da Bíblia Sagrada. Então o intuito desse vídeo é trazer uma palavra expositiva das Sagradas Escrituras. E por hoje é só.